Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, sejam bem-vindos. Nós vamos começar esse trabalho pedindo os nossos jovens e todos os colaboradores, os voluntários que participam do trabalho de mocidade, os líderes de mocidade, para se levantarem, para a gente aplaudi-los. Todos os nossos jovens e os que estão trabalhando com a juventude. Os jovens. Temos também uma turma muito engajada. Podem sentar, por favor. Isso, diminui um pouquinho. Temos uma turma também muito engajada de companheiras nossas, companheiros nossos, que estão realizando o 6º encontro de mocidade aqui das nossas casas. E a gente acompanhou durante bem uns 10 dias o trabalho que está sendo realizado hoje. O entusiasmo, o carinho de todos com este encontro, com este evento. E a gente fica, assim, muito emocionado e honrado também com esse trabalho realizado pela nossa mocidade. Porque, se a gente observar a beleza da codificação da doutrina espírita, o trabalho realizado por Kardec, e muitos dos que colaboraram com ele, muitos dos médiuns que colaboraram com ele, eram adolescentes. As meninas Budan, a Julia, Caroline Budan, que eram garotas, 13, 14 anos. A Hermance de For também eram adolescentes. Mas não foi só na codificação da doutrina espírita que nós recebemos a presença de jovens. Porque se a gente olhar o Evangelho de Jesus, nós vamos ver João Evangelista, que também era jovem, e deixou um legado para a posteridade, pelo exemplo e pelo próprio Evangelho. Jesus realizou um trabalho quando jovem, e em apenas 3 anos, dos 30 aos 33 anos, ele deixou um legado para toda a eternidade. E se a gente percorrer também a história do cristianismo, vamos ver outros baluartes, outros também que trouxeram grande destaque para o cristianismo, a exemplo da própria Joana d'Arc, que a gente, nesses últimos dias, falou bastante sobre ela, que era uma jovem que nasceu na França, no interior da França, analfabeta, como a grande maioria das mulheres da época, e com grave dificuldade, porque Joana d'Arc também era médium. E daí, através da mediunidade dela, ela ouvindo as vozes, ela consegue libertar a França de uma guerra que já durava 100 anos entre a Inglaterra e a França. A França precisava se preparar para a realização do trabalho da codificação da doutrina espírita. E a espiritualidade trabalha com planejamento. Daí a importância do trabalho de Joana d'Arc. Mas Joana d'Arc não foi tão somente a médium que libertou o povo francês do jugo do povo inglês. É a reencarnação de Judas. O Judas, aquele equivocado que, num determinado momento, ele entrega Jesus, vende Jesus, e depois comete outro ato de desatino, que foi tirar a própria vida. Judas reencarna 11 vezes, o espírito Judas reencarna 11 vezes com hanseníase, que é uma doença bastante estigmatizante, naquela época muito mais. E na última vez ele reencarna exatamente como Joana d'Arc, como médium, como mulher analfabeta,
ela é vendida para os ingleses. Olha a reencarnação aí fazendo as suas conexões. Ela é vendida para os ingleses e é incinerada, ela é queimada viva. E aí daí ela passa a ser Santa Joana d'Arc. Aqui no início do século passado, a Igreja Católica reconhece como santa. Ela sai da fogueira da Inquisição para os altares da Igreja Católica e é reverenciada como patrona do povo francês. Então, isso é reencarnação e trabalho de mocidade, o trabalho de juventude. Aqui no Brasil, também tivemos outro grande jovem que realizou um trabalho excepcional, que foi o professor Eurípides Barçanufo. O professor Eurípides retornou ao plano espiritual com 38 anos de idade, vitimado pela gripe espanhola, sendo que ele curou milhares de pessoas também com essa enfermidade, porque ele fazia os remédios, ele tinha a mediunidade da cura. No entanto, havia chegado o momento dele. Deixou um legado de cultura, era uma pessoa muitíssimo preparada, um poliglota, falava diversos idiomas, lecionava qualquer matéria, fundou o Colégio Allan Kardec de Sacramento, que na época foi referência e até hoje é referência. Era um colégio que não media o resultado pelas notas. Então, o aluno não precisava se preocupar com a nota, mas com o desempenho pessoal. Esse é um trabalho de professor Eurípides. Professor Eurípides ainda fez mais, o colégio era gratuito, esse colégio Allan Kardec, é um prédio belíssimo que tem na cidade de Sacramento, e os meninos conviviam com as meninas, era uma coisa assim inédita, porque até no século passado, década de 60, os colégios não podiam ser mistos, colégios de meninas e colégios de meninos separados. O professor Eurípides foi político numa época em que a Câmara Municipal, ele foi vereador daquela época, a Câmara Municipal votou um projeto para que os vereadores que tinham mandato de 4 anos, uma coisa que a gente conheceu bastante nos últimos tempos, a Câmara de Vereadores, o mandato era de 4 anos, e eles votaram para que fosse prorrogado por mais 2 anos. E ele disse assim: eu não posso continuar na edilidade, quer dizer, como vereador, sem a consulta popular, porque eu fui convidado, fui votado, fui escolhido para 4 anos, portanto, 2 anos a mais eu preciso consultar a população se elas querem que eu continue. Isso chama-se ética, isso chama-se moral. Então, este é o legado de professor Eurípides Barçanufo para todas as pessoas. Mas nós ainda tivemos um outro jovem que realizou um trabalho excepcionalíssimo, Francisco Cândido Xavier. Chico, quando ele recebeu o primeiro livro, ele era jovem, e o primeiro livro do Chico foi debatido, foi discutido, foi comentado na própria Academia Brasileira de Letras. E a gente sempre diz da sabedoria do Espírito Emmanuel, quando ele trouxe, nesse primeiro livro, poemas. A poesia é o tipo de literatura mais difícil que tem de se fazer. Por isso que muitas pessoas falam assim: eu não gosto de poesia, porque muitos nem sequer entendem o que está escrito ali naquela poesia. Porque a poesia ela precisa de ter rima, métrica, que são as técnicas próprias da poesia, e estilo. E o estilo desses poetas de língua portuguesa, tanto do Brasil quanto de Portugal, porque vieram poetas também portugueses trazendo essas mensagens, todas elas conferem o estilo do vivo com o desencarnado. Por exemplo, quando ele traz as poesias do Cruz e Souza, que é um poeta simbolista catarinense,
ele traz da mesma maneira que observamos a poesia do Cruz e Souza, no aspecto do simbolismo, que é um estilo de poesia, assim como existe o romântico, assim como existe o parnasiano. Então, esses estilos são os mesmos estilos que foram trazidos quando eles estavam vivos, quando eles estavam desencarnados, honrando, então, a mediunidade como Chico honrou, e foi para a posteridade, porque com mais de 90 anos de idade, já um senhor, ele ainda realizava o grande trabalho de divulgação do Evangelho, sobretudo pelo exemplo. Então, jovens que estão na casa espírita, primeiro é uma bênção, porque muitos nem sequer sabem se Jesus existiu. Então, nós já estamos frequentando a Universidade do Espírito, mas a doutrina espírita é uma doutrina, primeiro, de escolhas e depois de compromisso. O espírita, ele é espírita 24 horas por dia. Ele dorme espírita, ele acorda espírita, ele vai para as atividades sociais, profissionais, familiares, religiosas, cívicas, qualquer que seja a atividade do espírita, ele é espírita 24 horas. E nós não podemos imaginar que vamos nos tornar espíritas só depois que estivermos com mais idade. Vamos aproveitar a vida no sentido material e depois, quando a gente estiver com mais idade, a gente retorna ao espiritismo ou começamos a praticar o espiritismo, porque nós não sabemos, porque muitos desses que nós citamos os nomes agora, eles não chegaram à madureza. É o caso, por exemplo, de Francisco de Assis, que também foi um jovem, realizou um grande trabalho, porque a gente imagina o trabalho de Francisco de Assis somente nos aspectos da ecologia, e isso já é muito, porque naquele tempo ele já antevia as dificuldades que viveríamos nos aspectos da ecologia, quer dizer, a combinação do homem com o planeta, com a natureza, o respeito do homem para com os animais e para com a natureza. Então, ele já previa tudo isso. Mas ele foi além, porque quando ele traz o trabalho da simplicidade, o trabalho da humildade, ele incomoda muitos que estavam professando crenças que, por conveniência, já estavam deturpadas dos procedimentos do cristianismo. Então, todas essas pessoas são amostragens para todos os jovens que estão aqui, para os adultos também, da importância de quando firmamos o compromisso. Ninguém está na casa espírita por acaso, ninguém chega à doutrina espírita por acaso, todos nós, sobretudo aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, que têm um compromisso maior com a casa espírita, porque é muito fácil a gente fazer a sopa uma vez, fazer um café da manhã uma vez. Agora, o difícil é 1 ano, 2 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, quase 50 anos, tem o trabalho do passe, tem o trabalho do estudo, tem o trabalho público, tem todas as atividades da casa espírita, e aquela pessoa ali firme, porque isso chama-se compromisso, isso chama-se disciplina. Então, o jovem que está adentrando a casa espírita, ele já tem que ter esse raciocínio da importância dele estar firme dentro dos compromissos da doutrina espírita. Sejam muito bem-vindos, que hoje terão atividade para o dia todo. Aproveitem essas atividades, aproveitem esta casa, porque o Grupo Espírita Mensageiros da Luz, muitos talvez não percebam, porque não tem a vivência com outras casas espíritas, com o movimento espírita de um modo geral. Mas quando nós falamos que esta casa é mais do que abençoada, nós não estamos exagerando. É verdade, ela é mais do que abençoada. Quando a gente vê todo o carinho dessa decoração, a beleza da alimentação que está sendo produzida ali na cozinha, e outras novidades que a gente também não vai dizer para não estragar a festa, que foram programadas para hoje,
no final do dia vocês vão dizer, realmente foi tudo elaborado com muito carinho. Então, aproveitem, sejam muito bem-vindos. Nós vimos no livro Sinal Verde, está falando sobre comércio e intercâmbio. É o respeito que se deve ter para com as pessoas, tanto aquele que vende, ou aquele que é empregado, que está num posto de trabalho comercial, como aquele também que está ali para adquirir algum bem, algum pertence. Então, qualquer atividade da nossa vida, quando a gente trata bem as pessoas nos tratam bem também. Então, essa história de falta de educação, falta de gentileza, falar aos gritos, isso só complica a nossa vida. Ninguém é surdo, ninguém é louco, então a gente tem que ter respeito, tanto aquele que está do lado de cá, quanto o que está do lado de lá, porque todos sairão ganhando. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe. Nós falamos rapidamente sobre alguns procedimentos reencarnatórios, especialmente nós destacamos a reencarnação de Joana d'Arc. Mas, quando a gente vê a obra de André Luiz, quando a gente vê a obra da Dona Ivone do Amaral, a gente vai ver que realmente a vida continua. E quando a gente vê o nosso lar, a casa da Dona Laura, no plano espiritual, os que já leram, já viram o filme, vão se lembrar que ela está reunindo os parentes, ela estava esperando a Heloíse chegar, chegou a neta, depois ia chegar a filha, já estava o Lísias lá, já estavam todos, o André Luiz também agrega essa casa, e ela começa a dizer que antes aquela casa havia sido construída pelo seu Ricardo, que era o esposo, que tinha retornado ao plano espiritual mais cedo, e ele preparou, então, toda aquela ambientação para a família. E ele já estava no plano da matéria, o seu Ricardo já estava no plano da matéria há uns 10 anos, e que ela estava esperando somente essas pessoas chegarem, para ela também, a filha, chegar, para ela retornar, porque eles iriam se casar novamente. E, mediante a pergunta do André Luiz, ela diz a ele, nós estamos juntos há 300 anos. Então, tinha 300 anos que eles voltavam como marido e esposa. Então, isso aí tem um aspecto bom e um aspecto ruim, porque se for um casamento muito feliz, que voltem muitas e muitas vezes juntos. Se for um casamento complicado, é bom que se acerte as contas nesta encarnação, para que na próxima, que não voltarão mais como marido e mulher, mas poderão voltar com as dificuldades atenuadas, ou poderão voltar também na figura de mãe e filho, de irmãos, enfim, poderão voltar no mesmo ciclo familiar, mas em outras circunstâncias, de uma maneira mais suave, porque a continuidade da vida e a oportunidade da reencarnação é tão somente para que cheguemos à condição de anjos, porque este é o objetivo maior das nossas existências, que nos tornemos anjos. E a gente só vai tornar anjo quando pagar a conta. É mais ou menos como quando a gente está com o nome sujo no Serasa. Não tem como limpar o nome se não pagar a conta. Então, a gente tem que saber, estou devendo para quem? Quem é que colocou meu nome no cartório, no Serasa? Quem é que está me cobrando? A gente tem que saber. E aí a gente começa, primeiramente, tentando um acordo, né? Liga para a pessoa, fala, estou devendo, não posso pagar 10 mil, mas você faz por menos, você divide, né? E aí a pessoa que também está interessada em receber alguma coisa acaba fazendo aquele acordo, aquele acerto, e a gente segue a vida, e um dia, se a gente pagar direitinho a conta, a gente tem o nome limpo na praça, é assim que se diz, né? Isso faz nos lembrar uma história de uma companheira nossa. Ela, segundo o entendimento dela, ela havia se casado no centro espírita. O centro espírita não casa ninguém, pode fazer uma oração, não dentro do centro, mas em algum lugar, porque a oração cabe em todos os lugares. E ela
como ela entendeu que havia sido casada pelo Espiritismo, ela foi lá no centro espírita que aconteceu o fato, para dar uma satisfação ao espírito, porque ela ia separar do marido. Já casamento de 30 anos, mas ele era muito violento, muito irracível, muito intratável, e ela chegou à conclusão que melhor mesmo era que partissem, a partir daquele momento, cada um fosse para o seu canto. E ela chega e começa a conversar com o espírito. E o espírito diz a ela assim, não, mas você podia esperar mais um pouco, tentar mais um pouco, aquela conversa que sempre a gente tem que ter para com as pessoas que estão nesse propósito, porque a gente não pode dar opinião pessoal, né? Dar opinião pessoal é complicadíssimo, porque a pessoa ainda faz as pazes e fala assim, ainda foi o outro que falou para eu fazer assim, né? A gente ainda acaba arrumando dois inimigos. O espírito tentou atenuar de toda maneira, mas ela estava irredutível mesmo no propósito dela. Num determinado momento, ela já estava indo embora, e o espírito percebeu que ela não ia mudar de opinião mesmo, e falou assim, eu só queria te dizer uma coisa, vocês estão juntos desde o Império Romano. Olha, gente, o Império Romano tem mais de 1000 anos que acabou o Império Romano. A hora que ela fosse desde o Império Romano, aí é que eu largo dele mesmo, porque eu não dou conta mais, tem 1000 anos que eu estou nesse sofrimento, vou largar dele mesmo. Né? E a hora que ela estava pronta para sair, o Espírito falou para ela assim, mas se eu te pedisse para você aguentar mais um pouquinho, porque está quase terminando essa quitação de conta, esse débito que você tem com ele, se eu te pedisse para aguentar mais um pouquinho, você aguentaria? Ela falou assim, vou ver. Porque esse negócio de mais um pouquinho de espírito é mais 1000 anos, né? E o meu 1000 anos eu não dou conta mesmo. O certo é que ela não deu conta. Chegou em casa e falou para ele que estava junto desde o Império Romano, que tinha 1000 anos, ele sofrendo daquele tanto, e ele com aquela violência e tal, vai embora. E ele foi embora. E mudou-se para uma chácara. E passaram 6 meses, e ele retorna, toca a campainha da casa, e ela abre e vê aquela pessoa assim, cadavérica. E ela ficou assim tão feliz, porque falou assim, nossa, viu só? Foi só deixar ele e virou esse trapo aí, né? Está acabado desse tanto, porque ela sempre achou que era ela que trazia o bem-estar a ele, né? E ele então pede para entrar, ela o recebe e ele diz a ela assim, estou com câncer, ele era médico, estou com câncer em estado terminal. Eu viverei, no máximo, por mais uns 6 meses. E eu queria pedir a tua ajuda para que você me abrigasse aqui, cuidasse de mim por esse período de 6 meses, 8 meses, quer dizer, já estamos juntos em Milano, mas agora parece que a conta está chegando mesmo. Ela lembrou da conversa do Espírito, falou, nossa, é só mais um pouquinho de tempo, né? Pode entrar. Entrou e cuidou realmente dele durante esse período que ele estava enfermo. Então, a gente fica imaginando que realmente a conta foi quitada. Mas muitos não pensam dessa maneira. Muitos pensam assim, não, você foi muito ruim e eu quero que você morra seco. Aí, então, a gente não está procedendo com caridade e a gente está protelando a dívida. E a doutrina espírita está aqui para nos contar que as nossas mazelas, os nossos equívocos, as nossas pendências, quaisquer que sejam elas, devem ser resolvidas agora, nesta encarnação. A gente não sabe se teremos outra por agora, não sabe como será, com quem voltaremos, e se aquela nora ou aquela sogra, que a gente detesta, aquele nó cego da nossa vida, poderá voltar junto. Então, se a gente tem dificuldade, vamos pegar com Deus, vamos fazer as orações, vamos ter paciência para que essa encarnação seja realmente uma encarnação de muitas bênçãos, porque o Chico dizia que é muito fácil a gente entrar para a casa espírita. O difícil é a casa espírita entrar na nossa vida. Mensageiros da luz está aqui, como coração de mãe, conclamando a todos para que adentremos realmente ao conhecimento da doutrina espírita, através da boa ação,
através da prática da caridade, da oração e, sobretudo, da reforma íntima. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos.